já pisou o Santo dos Santos. Amém, queridos? Glória a Deus. Não vou falar para você, diga amém aí, que eu não sei se tá, se não tá, mas louvado seja Deus, amados. Eu quero realmente continuar aqui adorando ao Senhor através desse momento que é tão importante, tão crucial para as nossas vidas, amados. A nossa fé não está pautada em algo, num livreto, num panfleto, mas a nossa fé está apoiada no caráter de um Deus que inspirou através de homens, através da sua palavra. Ele inspirou vida para que eu e você pudesse realmente ser ministrado, para que eu e você pudesse realmente ser ensinado. E eu creio, queridos, eu amo a palavra de Deus e eu sei que a maior sabedoria, queridos, ela se encontra realmente naquele que é a verdadeira sabedoria, o nosso Senhor, o nosso Pai. Então deixa eu compartilhar algo com vocês nessa noite, pela graça de Deus. Amados, um dos assuntos mais importantes e cruciais na palavra de Deus se chama sacerdócio real. O sacerdócio real é o desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida, para cada um que se torna filho, para cada um que através do sacrifício de Cristo Jesus tem realmente entendimento, tem realmente uma abertura daquilo que o Senhor declara como sua vontade. De uma forma muito simples, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, o sacerdote é aquele que ministra a Deus e é aquele que ministra ao próximo. É por isso que tudo está ligado na palavra de Deus. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor a Deus com todo o coração, amor ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, o amor por si próprio, o amor que você tem por você, só vai ser pleno realmente, vamos dizer saudável, se você entender primeiramente o amor por Deus, porque ele vem em segundo plano. Você vai entender quem você é, através de quem Deus diz que você é. Quem Deus diz que eu sou. O sacerdote, basicamente, queridos, fala de ministrar a Deus. E isso não está dizendo simplesmente de um pastor, de um líder na casa de Deus. O desejo do coração do Pai é que todos exerçam seu sacerdócio. Então eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não negligencie algo tão poderoso e tão valioso que Deus colocou sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados, fomos selados para ministrar a Deus e ministrar ao próximo. Se você olhar a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo vem para que ser-me-eis testemunhas vivas na Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, quando nós clamamos pela promessa de Deus, quando nós buscamos a promessa de Deus, nós recebemos a graça e a capacitação para nos tornarmos, para ministrarmos, sermos testemunhas vivas ao próximo. Então, eu quero dizer a você, meu irmão, o mundo, e quando eu falo mundo, eu digo um sistema que não reconhece essa Bíblia. Sabe o que eu vou falar para você? Você e eu, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós precisamos entender isso, queridos, que eu estou aqui compartilhando com você. Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá em 1 Samuel, capítulo 2, eu quero ler apenas o verso 35. 1 Samuel,
capítulo 2, verso 35, diz assim: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Preste atenção. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Existem, queridos, muitas profecias na Bíblia que elas são profecias para um momento, mas ao mesmo tempo que elas se cumprem no momento, elas apontam para algo lá na frente. Aqui nós podemos ver, em cima deste versículo, a referência de Davi, Deus escolhendo Davi, um homem segundo o seu coração, mas nós também aqui podemos ver um sacerdote fiel. Deus está realmente buscando suscitar, levantar para Ele um sacerdote fiel. E o que isso significa para mim e para você? Diz assim, segundo o que tenho no coração e na mente. Então presta atenção no que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã. Segundo o que tenho no coração e na mente. Duas coisas que nós podemos pegar aqui, mas eu não vou me deter na primeira. Sacerdote fiel. Por que Deus estava dizendo isso? Porque já existia um sacerdócio. Já existia sacerdotes. Aqui está falando de Eli. Aqui está falando dos seus filhos. Dos filhos de Eli. Que não foram fiéis com Deus. E o que acontece? Deus não se agradou deles. E sejamos sinceros, meus irmãos, eu não estou aqui para citar nomes, não estou aqui para julgar, mas preste atenção. Amados, quando você tem alguém lá na sua família, que você tem almejado a salvação, a cura deste homem, desta mulher, uma vida realmente salva, regenerada, uma vida liberta de vícios, liberta do pecado. Eu vou te dizer, sabe o que muitos falam? Igreja. Eu conheço uma pessoa lá, eu conheço isso, conheço aquilo. Por quê, queridos? Sabe por quê? Porque não é diferente. Porque um sacerdote infiel não representa Deus aqui nessa terra. Ou vamos melhorar isso, representa mal. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Sabe por quê? Esse primeiro ponto está realmente direcionado ao segundo ponto. Eu levantarei um sacerdote fiel, segundo o meu coração e a minha mente. O que Deus está dizendo na sua palavra? Sabe o que Ele está dizendo? Esse sacerdócio fiel, esse sacerdote fiel, ele vai conhecer aquilo que está dentro de mim, do coração e da mente. Queridos, deixa eu dizer algo a você. Quais são os sentimentos de Deus hoje? Quais são os anseios de Deus hoje? Sabe, amados, Mateus 6, 33, muito conhecido, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino? É o governo, é o sistema, é como Deus pensa, é como Deus tem no seu coração, é o governo justo e perfeito de Deus. O que é a justiça de Deus, ela é diferente. Por isso nós precisamos, queridos, buscar, anelar, conhecer a mente e o coração de Deus. Deus tem sentimentos para com a vida do homem. Deus tem sentimentos para com a cidade de Paranaguá.
E eu vou falar para você, nós precisamos expressar isso nessa terra, como sacerdotes. Se nós olharmos na palavra de Deus, basta vermos Moisés, querido, Moisés veio num momento que está virado com o povo, deu uma paulada numa pedra, quando Deus mandou ele falar com a pedra. E aí eu digo assim para você, Deus falou assim para ele, você foi reprovado nisso. Sabe por quê? Porque Deus mandou ele falar. Moisés bateu. Deixa eu dizer uma coisa bem interessante a você, meu irmão, minha irmã. Quando eu e você representamos o que Deus não está fazendo, nós somos reprovados. É por isso que nós precisamos conhecer a mente e o coração de Deus. Temos cuidado com tudo isso. Você lembra daquele versículo lá de Filipenses que fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória, se fez homem, se humilhou, tudo aquilo por quê, queridos? Porque Ele conhecia a mente e o coração do Pai, e Ele estava aqui, entendendo aquilo que está no seu coração e na sua mente. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Sabe, podemos dizer, eu estou aqui no nome de Jesus. O que é isso, meus irmãos? É sobre esse princípio que nós estamos falando. Um sacerdote que carrega o nome de Cristo, ele está como um representante, dizendo, eu venho no nome dEle, eu venho na autoridade do nome dEle. Por quê? Porque eu sei que Ele está pensando sobre isso, eu sei o que Ele queima o seu coração sobre isso. É aí que nós veremos respostas, intervenção. Não é o meu coração, não é a minha mente, mas é a justiça, é o reino de Deus, é eu buscando expressar isso aqui nessa terra, meu irmão, minha irmã. Se nós olharmos, existe dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio segundo o homem, você vai ver os fariseus, você vai ver na palavra de Deus mostrando. A casa de Eli continuou, só que até o nome do neto de Eli, Cabode, foi-se a glória de Deus. Mas o que acontece? Não tem mais glória, não tem mais o desejo da mente e do coração do Pai, mas tem o título. Vamos viver pelos rituais, vamos viver por isso, por aquilo. Não. Eis que suscitarei um sacerdote fiel. Aonde está a fidelidade no sacerdote? Quando ele está buscando aquilo que é a mente, o coração do Pai. Conhecer isso aqui nessa terra. Então pense assim comigo, o sacerdote segundo o homem, Jesus mesmo falou, vocês seguem mandamentos de homens. Vocês estão aí totalmente aliviados na alma de vocês, dizendo, não, eu estou fazendo o que nosso pai Moisés pediu que isso. Calma aí, meus irmãos. Se nós não conhecemos a mente e o coração de Deus, esses dias falei para uma pessoa, a pessoa falou assim, ah, ladrão, eu odeio ladrão, eu isso, eu aquilo. E é um parente meu próximo. Eu falei assim, é ruim, né, cara, ladrão, né, cara, ladrão é terrível, né? Ele, ah, não, cara, esses caras, misericórdia. Aí eu falei assim, como que tá os teus dízimos e as tuas ofertas? Ele falou, Eu falei assim,
segundo a mente e o coração de Deus, você é um ladrão. Então sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos só preocupados com as coisas dessa terra e nos esquecemos. Quais são os sentimentos de Deus? Os anseios e os anelos do coração de um pai, que te ama, que me ama, que quer guardar eu e você, que quer nos alinhar, que quer que eu e você o represente nessa terra. Só que, se tem um sacerdócio segundo o homem, existe um sacerdócio segundo Deus. E eu vou dizer a você, o sacerdócio segundo Deus é aquele que vai conhecendo o coração e a mente e busca viver uma vida para agradar, para cumprir, para amar, para expressar o desejo do coração do rei. Amados, tem uma passagem na Bíblia que ela é tão incrível, que diz assim: Davi, no momento, ele suspira. Quem me dera que eu bebesse das águas da fonte lá de Belém. Belém ou Jerusalém, não lembro agora. Diz que 3 dos valentes de Davi saem e enfrenta todo o exército dos filisteus para ir lá buscar e trazer essas águas para Davi. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Davi representa o rei Jesus. Jesus viria da descendência de Davi, é uma figura. Olha, o rei suspira. Quem dera. Ele não vai falar assim: Glauco, cria vergonha na tua cara, se mexe, se mova, não. Sabe o que ele vai dizer? Quem será que há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Quem há de nos representar? Sabe, meus irmãos, o rei está suspirando, o coração de Jesus está batendo. E quem são aqueles que estão atentos? Quem são aqueles que dizem: eu estou aqui, eu vou te agradar, eu vou te glorificar, eu vou te honrar. Sabe, meus irmãos, como isso para mim se dá de maneira prática. Qual o caminho para tudo isso? Primeiro, o primeiro mandamento: amar a Deus com todo o coração, com toda a mente. Amar a Deus. Quando nós amamos, nós conhecemos. Quando nós amamos, querido, vai acontecer uma intimidade, uma comunhão, que começa a ser impartido. Essa revelação desse sentimento, desse desejo do coração do Pai, direto ao seu interior. Eu posso te mostrar isso na Bíblia. 1 Coríntios, se eu não me engano, 2, diz assim, olha que interessante. Qual dos homens, 1 Coríntios 2,11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Existem coisas dentro de você que nem sua esposa, você que é casado, ou você que é esposa, nem seu esposo, mas você precisa gerar uma intimidade, uma comunhão, para que isso possa haver transparência, possa haver confiança, e isso venha a ser trazido para fora. É o que ele está dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí ele fala assim, verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Queridos, o Espírito que penetra, como diz o verso antes, né? Mas no 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito é quem traz o sentimento do coração do Pai. E como que Ele vai encontrar eu e você um bom depósito? Quando eu e você o amamos. Quando eu e você crescemos em amor pelo nosso amado. Sabe, queridos, quando fala da mente e do coração de Deus, está falando de ser capturado em amor. Quando você conhecer essa mente, esse coração, automaticamente eu e você conheceremos quem nós somos no coração e na mente de Deus. Você viu que nós acabamos de ler aqui? Para dar a cada um, para que cada um conheça aquilo que é dele gratuitamente. Quando nós entramos nesse lugar, como nós aqui cantamos, eu quero conhecer o teu coração, nós seremos cada vez mais capturados em amor, em fascínio pelo amado da nossa alma. Então eu quero te dizer, quanto mais você desejar, quanto mais você ir, mais você vai querer. Quanto mais você se distanciar, mais você vai realmente deixar uma verdade e algo que foi estabelecido e criado para você tão poderoso, mas vai negligenciando e se afastando disso. Meu irmão, eu venho te dizer nessa noite, Deus quer revelar o coração e a mente dele a você. Deus quer revelar a sua profundidade a mim e a você. Sabe o que isso vai gerar em mim e em você? Sabedoria, maturidade, revelação, identidade, santidade. Tudo aquilo que gera em mim e em você a transformação de um filho de Deus. E conforme isso vai crescendo, nós vamos caminhando e correspondendo segundo aquilo que o Pai quer se revelar nessa terra. Tem uma outra canção que a gente canta, né? E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Está na hora. O mundo está clamando, os campos estão brancos, o desespero está aí. O mundo está clamando, mostra-nos o Pai. E nós não podemos mostrar uma imagem distorcida, um Deus irreal. Nós precisamos ser testemunhas, mais ou menos não, testemunhas vivas, testemunhas que carregam o coração e a mente de Deus aqui nessa terra. Eu queria dizer a você, primeira coisa, um conselho que eu daria dentro disso, deseje. O próprio Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Querido, se o seu coração não é inteiro nessa busca, está na hora de começar a se humilhar, está na hora de começar a entregar o coração inteiramente nessa busca. Cresça em fome e sede para conhecer as profundezas de Deus. Algo muda dentro de nós. Amados, quando eu olho a palavra de Deus, eu não sou alguém hoje que olho para a palavra de Deus e penso, poxa, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo? Não. Hoje eu consigo perceber o coração, a mente, através da revelação. E isso me constrange, porque nunca eu vou querer tomar o lugar de Deus. Nunca. Eu preciso
conhecê-lo como Ele é, não como o mundo diz, não como a religião diz, não como o engano diz, mas verdadeiramente como Ele diz, como Ele se revela. Então, meus irmãos, deseje, busque, fome e sede. Segunda coisa, se humilhe para não ser humilhado. Sabe o que é se humilhar? É reconhecer. Há muito mais. Deus é uma fonte inesgotável. Se você tem se distanciado, queridos, eu vou te falar. Tudo isso está sendo uma armadilha na sua vida. Você precisa ir contrário a tudo isso. Você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer. Eu não tenho tido esse desejo. Desperta o meu coração, meu Pai. Me leva a conhecer. Sabe por quê, queridos? Porque isto aponta para um lugar de apostasia. Isto vai ser o fim dos tempos. Vença isso no seu coração. Em nome de Jesus. Vença. Se humilhe, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso Te conhecer, eu preciso Te revelar. O mundo está clamando, Pai, eu quero ter o Teu coração, eu quero ter a Tua mente, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero queimar, eu quero sentir as coisas como o Senhor sente. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. Eu quero dizer a você, já encerrando, existe um sentimento de Deus em relação. Quando eu falo um sentimento, um desejo de Deus que fala da mente e do coração dele, esse sacerdote conheceria a mente e o coração de Deus. Existe um anelo por tantas coisas, querido, que eu vou dizer algo a você. Se você não ansiar, se você não desejar, é porque você não tem conhecido a mente e o coração de Deus. Deus, o seu coração e a sua mente é voltado para almas, para restauração, para salvação, para se entregar em favor de um amor incondicional. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Eu vou fazer uma pergunta, não tem nem como você me dar uma resposta, mas uma pergunta. A palavra de Deus diz assim: procuro alguém que se coloque na brecha, fala da intercessão. Você tem orado? Você tem intercedido? Ou o coração e a mente de Deus não é importante para você? Os anseios e o anelo de Deus não é importante para você? O Pai procura por verdadeiros adoradores. O Pai procura é porque Ele anela isso, Ele anseia isso. Será que eu e você estamos realmente engajados naquilo que é o desejo do coração e da mente de Deus? Isaías 6, a palavra do Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías deu sua resposta e ficou registrado. Com quem Deus pode contar na sua família? Quem Deus pode enviar lá no seu trabalho? Quem Deus pode levar aí na sua casa? Com quem Deus pode contar em Paranaguá? Com a sua igreja, com a sua noiva? Por isso nós precisamos conhecer o desejo do coração e da mente de Deus, para que possamos dar essa resposta.
E uma resposta que não é o desejo do Glauco, não é o desejo da igreja Bola de Neve local aqui, mas o desejo dessa igreja local é que nós sejamos a resposta, que nós sejamos aqueles que estão aqui para agradar, para amar o Senhor, para glorificá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Que possamos realmente dizer: eis-me aqui, Senhor. Não podemos ir no nome dEle quando nós queremos, mas nós precisamos ir no nome dEle, segundo a vontade dEle, como representante dEle aqui nessa terra. Então nós veremos uma junção. Estamos trabalhando sozinho, puxando Deus, e Deus tentando puxar nós, ou nós vamos entender que isso fala de uma junção, de uma comunhão. Quem há de ir por nós? A quem o Senhor há de enviar? E às vezes nós pensamos num lugar distante, mas de repente esse lugar distante está a um passo seu. Quem há de ir pelo Senhor, no nome do Senhor, como embaixador do reino de Deus? Que possamos, meus irmãos, buscar a mente e o coração de Deus. Deus sempre terá razão, e eu e você não podemos ficar relutando, tentando fazer com que Deus se molde aos nossos pensamentos. Não. É por isso que a palavra de Deus diz: pelas misericórdias, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos como? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. O que está dizendo? Se eu me conformar com este século, eu vou querer até encaixar Deus segundo essa forma. Não. Eu fui chamado como agente de transformação. Você foi chamado como agente de transformação. E como isso vai se suceder? Quando nós renovarmos a nossa mente. E como nós vamos renovar a nossa mente? Cara, o coração de Deus é esse. A mente do Pai é essa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero caminhar contigo. E como diz ali no final do versículo de 1 Samuel 2,35, e ele andará diante do meu ungido. Esse sacerdote fiel que conhece a mente e o coração de Deus, andará diante de Cristo, ungido de Deus. Porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero orar com você, aí onde você está, na sua casa, ou você que ainda vai ouvir essa ministração. Eu quero dizer a você, é tempo de se humilhar, é tempo de se achegar ao Senhor. Ele é a razão de tudo. A mente e o coração dele por você é muito maior. A sua palavra ele mesmo revelou. Eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, pois meus pensamentos não são como os vossos, meus pensamentos são maiores que os vossos, meus caminhos não são como os vossos, meus caminhos são maiores que os vossos. Então eu quero te dizer, meu irmão, muitas vezes, aquela inquietação, indignação que você tem carregado, sabe por quê? Porque você está em busca de caminhos maiores, de pensamentos maiores. Isso você só vai ter da parte do Senhor, quando você conhecer quem você é e quem Ele te torna
nele, através de Cristo Jesus, através da obra do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te honrar, eu quero te louvar. Senhor, nós sabemos que é incrível o simples fato de caminharmos com Deus, contigo, ó Pai, que não é construído por mãos humanas. Mas o Senhor é vivo, o Senhor é real, o Senhor se relaciona conosco, o Senhor fala conosco. Por isso, Pai querido, eu quero orar pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida da igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor conheça seu coração, sua mente, e realmente reflita isso aqui nessa terra. Ajuda-nos, Espírito Santo, fascina-nos por tudo isto. Aqueles que ainda não se entregaram a Ti, que estão me ouvindo, que eles possam ter um toque, que eles possam dar uma resposta, pois o Senhor atraiu a todos naquela cruz. E todo aquele que diz e reconhece que é pecador e que o Senhor veio para perdoar, para salvar, todos esses se tornam salvos, remidos, lavados no teu sangue. Por isso, Espírito Santo, cura, sara, salva, que venha realmente um tempo de grande colheita. Eu quero orar abençoando a vida de cada um aqui, que haja fome e sede, que haja desejo. Ao fraco nós queremos dar uma palavra de encorajamento, que ele seja fortalecido na força do Senhor. Ao abatido, que o Senhor possa realmente levantá-lo, se revelar a ele, que ele possa se achegar a Ti. Pai, nós queremos declarar, é o Teu coração e a Tua mente que nós queremos receber revelação da parte do Senhor. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e fazemos isso no nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo te faça lembrar, você é povo escolhido, você é nação santa, você é sacerdócio real, separado, para proclamardes as virtudes, como está lá em 1 Pedro 2,9. Que você possa entender isso, meu irmão, minha irmã, e que você possa caminhar segundo aquilo que o Senhor te chama. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Queridos, que todos possam ficar na presença de Deus, que a graça do Senhor fortaleça a sua vida a cada dia. Não se esqueça, sábado aí temos toda essa programação, o intuito de abençoar, edificar a sua vida. Esses dias eu estava até ouvindo umas frases, que o pessoal tem colocado hashtag fique em casa. Eu até brinquei com a minha esposa e falei, se eu tivesse como eu ia fazer uma camisa, hashtag fique em casa com Cristo. Porque ficar em casa, querido, não vai te livrar de uma pandemia, vai te livrar de uma pandemia do Covid. Mas muitas vezes, se você não estiver com Cristo, vai te fazer você pegar um vírus chamado apostasia. E eu vou falar, isso vai causar muito mais danos na vida de um homem e de uma mulher. Por isso, cuide da sua vida física, mas muito mais da sua vida espiritual. Fique em casa com Jesus, fique em casa com Cristo, fique em casa adorando e cultuando a Deus, se edificando, para que quando tudo voltar ao normal, você não seja normal, você seja alguém cheio, vivo, fortalecido, porque quem sustenta eu e você é o Senhor, é a sua palavra, é a sua presença, e que ela encontre a sua vida aberta e disposta para Ele. Em nome de Cristo Jesus. Se apaixone pela mente e o coração de Deus.
Amém, meus irmãos? Deus abençoe, beijo no coração de todos. Nos vemos aí pelas mídias, ou, se Deus permitir, em algum lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos.